Olá a todos e sejam bem-vindos ao Nova Gênesis e a mais esse Lamed-Logia. Esse vídeo vai ser bem importante porque vamos expor vários lados do problema que passa a cultura pop e tecer críticas que nem todos estão dispostos a fazer. Então, já vai deixando seu apoio, seu like, compartilhamento e inscrição. E vamos ao vídeo. Quando se trata de expectativas para os planos de James Gunn na DC, em qualquer fã de quadrinhos de super-heróis elas estão lá embaixo. Isso só considerando os planos, porque se você investiga o sujeito, percebe que ele está envolvido com sujeira das grandes. Sujeira esta que bloquearia todas as chances de alguém ter um cargo do tamanho e destaque que ele tem. Seria isso em situações normais, mas o infame Pedogun faz parte do lado certo da história, né? Aí pode achar graça em e dar indícios de ser um, e andar com uns, e empregar outro. É, curioso. Pode nepotismo também, né? Já que a mulher do James Gunn tá em tudo. Mas ele é grato e retribui tanta passada de pano, pois tudo que o James Gunn anuncia é aceno pra galera do bem. Pra galera da diversidade, entre aspas. E agora tivemos anúncios no mínimo irritantes, mas nada surpreendentes a esse ponto. Em Superman Legacy, longa escrito e dirigido por James Gunn, que começará a ser gravado em 2024, o intérprete do vilão, Lex Luthor, deverá ser um ator negro, segundo diferentes insiders. Isso é o que comemoram os portais, entre aspas, nerds, entre anúncios de fanqueiras e fofocas de paparazzi e esse tipo de conteúdo. Consegue imaginar a motivação para colocar um vilão interpretado por alguém de uma minoria? Relativização do mal é uma moda já, né? Um desses sites, de onde tiramos o trecho acima, é o portal Popline, que em 22/5/2023 escreveu a seguinte matéria: Diversidade no DCU, representatividade na nova era da Casa das Lendas. O título e o subtítulo já exalam o cheiro, né? E não é de página de quadrinho. Nesse artigo sofrível temos algumas falas bastante curiosas e que retratam toda uma tendência que já há vários anos é hegemônica, de gente incriticável, né? Tanto que são pessoas que nelas inexiste a autocrítica. Vejamos, por exemplo, esse trecho falando sobre diversidade. Abre aspas. Logo, o conceito da palavra vai além de ter somente um personagem diferente dos demais em uma história. Significa abraçar e celebrar as diferenças, trazendo para os holofotes grupos e pessoas que historicamente foram segregados e discriminados, tanto pela sociedade como um todo, quanto pela indústria de entretenimento. Tais grupos incluem negros, mulheres, latinos, LGTV, 4K, HDMI+, e outros. Fecha aspas. Isso é ressignificação das palavras, pura e simplesmente. Ressignificação para que elas não signifiquem mais o que significam, mas se tornem armas políticas, zumbis semânticos, que significam que determinado grupo com poder de impor significados quer que elas signifiquem. O mundo dos heróis sempre foi diverso, na correta acepção da palavra. O escapismo, aqui se referindo ao conceito em Tolkien, é elemento principal da fantasia e do sci-fi, que pode causar o arrebatamento de quem experimenta. Ao invés de servir a esse escapismo, a esse arrebatamento, essas coisas fazem uma volta e nos colocam outra vez no nosso mundo. Quer dizer, numa versão do que eles desejam que seja o nosso mundo. Imagine se Flash Gordon, segundo o seu contexto da época, tentasse representar, entre aspas, os miseráveis da Grande Depressão. Nem estaríamos aqui para conversar sobre isso. Abre aspas. Até que o mundo seja um lugar verdadeiramente gentil, acolhedor e igualitário para todos, sem nenhum tipo de distinção, é nosso dever apoiar o famoso lema do Superman, o primeiro super-herói da história, verdade, justiça e um amanhã melhor, fecha aspas. E lá vamos nós. Primeiro que vemos novamente a manipulação do dado, porque ao dizer que esse lema é do primeiro super-herói, ele está mentindo, porque esse lema é o lema do super gay, o amanhã melhor. Segundo, qual era o grande problema do lema original? O Superman no filme de 78 diz que defende o American Way. Truth, Justice and the American Way. Qual seria o significado disso? Durante a Guerra Fria, o American Way of Life era o nome usado amplamente pela imprensa, fazendo contraste nas diferenças entre o modo de vida americano e o da União Soviética. O American Way trazia ideias de liberdades individuais como algo sagrado, em contraste com as revoluções coletivistas e sanguinárias que tivemos lá do outro lado do mundo.
E, bom, tivemos umas semelhantes por aqui agora, né? América Latina, enfim. O termo também comprime o modelo econômico dos Estados Unidos, de livre concorrência e possibilidade de, entre aspas, elevar o padrão de vida através de trabalho e habilidade. Você pode querer criticar o capitalismo, o consumismo, o individualismo e não sei mais o que. E nós não somos americanistas aqui, nós vamos reconhecer que existem problemas graves que surgem desse sistema. Mas não é preciso muito para perceber em qual sistema é possível a livre manifestação, a resistência e a espiritualidade. Os problemas do capitalismo são passíveis de serem amenizados de alguma forma. Os dos regimes opostos? Não. Não é à toa que toda essa propagação da esquerda identitária, ou seja, a cultura woke, aconteceu justamente nos Estados Unidos, dentro do American Way of Life. Não estão fazendo a festa lá na China, na Rússia, na Índia ou em países islâmicos. Sabem muito bem que o ambiente fértil é onde existe liberdade. Bom, a liberdade que existe nos Estados Unidos não é a liberdade ideal, mas lá existe liberdade o suficiente até mesmo para criar uma oposição aberta. E esse é o contexto da mudança do lema do Superman. Gente que não quer o Superman se opondo ao comunismo, mas que só tem tanta liberdade de expressão sobre as regras do capitalismo. E que sandice é essa? Será se ninguém percebe o completo absurdo que é tanta gente que se declara de esquerda propagar aquelas mesmas ideias que estão sendo apoiadas por megacorporações e oligopólios? Agora ser de esquerda é confiar nas grandes agências do capitalismo que vivem da miséria humana? Acontece que essas pessoas nem de esquerda são, mas são o que tem de pior que o capitalismo poderia produzir. Um capitalismo nichado, totalitário, que pretende moldar o mundo à imagem deles, dos seus gostos e taras, e usando o poder dos heróis para fazer isso. Esse é o espírito de Lex Luthor, minando o território onde o Superman poderia emergir. E vem tendo sucesso, já que o Ocidente abunda de pessoas cada vez mais fracas, sem virtudes ou ética. É a morte do espírito do heroísmo, como Luthor quer. Abre aspas. Embora o meio nerd/geek não seja tão acolhedor e inclusivo quanto deveria, por mais incoerente que isso possa ser, já que milhares são as obras que defendem, falam e são estreladas por grupos minoritários, é muito significativo observar a mudança no comportamento das grandes corporações em abraçar audiências comumente deixadas de lado por executivos conservadores que... é hilário isso aqui. Que não entendiam o real simbolismo das obras que desejavam obter lucro. Fecha aspas. Então, vamos ver isso aí. Temos os perversos geeks e nerds, que são a minoria em todos os sentidos, contra as grandes corporações boazinhas, que estão perdoadas por seu capitalismo selvagem, já que dão cor e ideologia a seus lucros, né? Superman age à margem da lei, como vemos em Batman vs Superman, provocando a ira e o medo, mas também devoção e admiração. Quem é o mega empresário nessa história? Quem se vende como benfeitor e interessado em causas sociais? O Lex Luthor. Em Lois e Clark acontece o mesmo. Lex Luthor é o cidadão do ano todo ano e paga de filantropo. No primeiro episódio, Lex está secretamente sabotando o programa espacial, causando mortes e tudo mais. Mas ele está posando de caridoso e dizendo que deixa o seu legado à humanidade com essa estação espacial que traria avanços e tratamentos e por aí vai. No episódio 2, ao tentar impedir os planos de Lex, Superman precisa lidar até mesmo com a perseguição do exército americano. O Rei do Crime, na série do Demolidor, também é um sujeito de plenos poderes, tanto poderes empresariais quanto envolvimento político. Notou o padrão? Onde estão os oprimidos? Com as mãos nos volantes das grandes máquinas de capital? Ou entre os nerds que agora ouvem incel e nerdola o tempo todo? Nisso vale destacar que mesmo entre os ditos nerdolas tem muitos que são entre dois tipos. O primeiro tipo é daqueles que mordem qualquer isca de fanservice. Botam 3 atores que fizeram Aranha, não aranhas, os atores mesmo. Veja que o filme nem mostra a máscara do Homem-Aranha, mostra só a cara dos atores. E pronto, né? Correm comprar ingressos, sendo que o próprio hype desses filmes é criado por engenharia social, através de influencers. O mesmo aconteceu com essa porcaria de filme do Flash. Ninguém dava mínima pra Michael Keaton, até começarem com os pics, né, com o hype pago.
Agora tem gente pronta pra esquecer que o filme tá escroto e com CGI de PS2. E qual é o segundo tipo de, entre aspas, nerdola? O falso nerdola? O segundo tipo são os que são iguais ou piores que qualquer comunista, dispostos a ajudar na corrupção dos filhos dos outros, desde que, né, os deles não. E claro, eles também embolsam patrocínios coloridos. Esses são os que vivem da podridão para poder farmar em cima dela. E basta um incentivo o suficiente para passar a borracha no passado do Pedogan ou no criminoso pirado do Ezra. Esses são os que se importam com lacração se vão ganhar com a polêmica. E se importam com a qualidade, se for ganhar no hype. Qualidade entre aspas, né? Todos eles estão à venda. O fato é que é o verdadeiro nerd que é o ostracizado dessa história. E não tem um filho da puta de esquerda pra olhar pra isso, mesmo sendo evidente a perseguição que passam desde sempre. E seguem passando. Hoje pela multidão de retardados bazinga e de Comic Con Experience e essas coisas, que se apoderaram da cultura pop sem nunca ter gostado, sem conhecer nada de verdade, e as corporações não só estão do lado desses caras, mas introjetaram eles ali. Sinceramente, como existe gente pra se dizer cristão, conservador ou a puta que pariu e considera, por menor que seja o elogio, elogiar, por exemplo, o Aranha Verso 2, que vem com papo de criança trans, que é a mesma coisa que cachorro vegano. Isso é um absurdo mesmo que o filme fosse bom, o que ele não é. Morales não é o Homem-Aranha. E o único respeitável que poderia ter ali, que seria o Miguel O'Hara, foi colocado como antagonista. Mas sobre isso, explicaremos melhor em breve. Por ora, digamos apenas que esses, entre aspas, nerdolas de moral fraca são também consequência da ausência do American Way, pois mesmo com seus problemas, o jeito americano ainda se importava com valores. Vamos finalizar com um trecho do texto horrível que estávamos lendo. No começo está escrito que, abre aspas, ainda que ficcionais, o impacto dos super-heróis no mundo real é notável e até mesmo tangível, fecha aspas. Sim, isso é um fato. Sabendo disso, as corporações, entre parênteses, Lex Luthor, né, empreendem o plano mais audacioso: sequestrar os heróis para orquestrar uma tenebrosa engenharia social, afastá-los dos ideais altruístas e reduzi-los à sexualidade e raça. A rigor, coisas que eles nem mesmo podem ter, por se tratarem de figuras de papel e tinta. É o golpe definitivo do mal, é o último plano de Lex Luthor, e vamos apontar todos os cúmplices nessa história. E esse, meus amigos, foi mais um Lamelogia. Se você gostou, você deixa o seu like. Se você não gostou, você pode deixar seu dislike à vontade. Só que antes você deixa aí o seu xingamento. Se você tem alguma coisa boa ou ruim pra dizer, eu faço questão que você deixe aí o seu comentário, tá? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, nem que seja com as pessoas que vão nos xingar, ok? Também se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber mais vídeos e não perder nada. Eu vou ficando por aqui. Nova Gênesis agradece a você que chegou até aqui e até o próximo vídeo.